tá sobrando pau. Porra! Na Amazônia brasileira, diversos estudos sobre recursos pesqueiros apontam a relevância econômica e cultural da pesca do pirarucu para os moradores da região. Desde o período pré-colonial, a espécie já representava um dos principais produtos da economia regional. A partir da década de 1960, fatores como o crescimento dos grandes centros urbanos, a introdução de novas tecnologias de pesca, os incentivos fiscais à pesca comercial em grande escala e a decadência da juta, principal atividade econômica da várzea na época, levaram à intensificação da pesca no Amazonas e, consequentemente, a um aumento da pressão sobre a população de pirarucus. Vai não. Brincadeira, hein? Antes a gente falava em patrão naquele tempo. A gente tinha como buscar sal, como por exemplo ali em Alvarães, tem o que é o finado Aristide. Ele tinha um comércio grande e vendia o sal, a crédito, o rancho, o dinheiro. Aí o cara vinha pra cá e matava o pirarucu. Lá pelo lago chegava com aquele lote, ia secar o bicho. Quando estava seco, ele vinha buscar, então a gente levava lá para ele. Em 80, no ano de 80, né, a gente foi se organizando também, né, a nível assim de setor, mas a nível de igreja. A gente tinha só 4 comunidades, né, que era essa daqui, o São Paulo, Iracema e São João, né, e nós já tínhamos nosso lago de preservação. Mas só que a gente não tinha apoio, né. Não dava condições assim, a qualquer invasão de barco de peixeiro, a gente corria atrás, a gente não tinha como ter apoio, né, das entidades. A reserva foi criada em 1990 e dentre todas as práticas ilegais que eram muito intensas na reserva, uma delas era de pescadores, né, tanto de moradores quanto de pescadores das sedes da capital de Manaus e até de Belém vinham os barcos pesqueiros para cá. E foi criado já em 91, 92 um fórum de tomada de decisão, né, para a gestão da reserva, que foi a Assembleia Geral de Moradores e Usuários. E o que poderia ser feito para adaptar as práticas tradicionais de manejo para que elas passassem a ser sustentáveis e que a partir daí fosse possível construir um sistema de manejo que fosse compartilhado, que levasse em conta o conhecimento local da mesma forma que levava em conta o conhecimento científico e que trouxesse algum tipo de benefício para a população local, diminuindo as pressões sobre a espécie. A ideia toda era essa desde o início. O Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, aliando o conhecimento científico à demanda dos pescadores de regularização de sua atividade pesqueira, elaborou um primeiro projeto de manejo comunitário de pirarucu aprovado pelo IBAMA. A experiência iniciada em 1999 envolvia os pescadores de 4 comunidades do setor Jarauá e a equipe técnica do Programa de Manejo de Pesca do Instituto Mamirauá. Com os resultados positivos, o manejo foi expandido em 2001 e 2002 para os setores Tijuaca e Coraci, nas reservas Mamirauá e Yamanã, além da colônia de pescadores Z32, no município de Maraã. Então, as pesquisas que foram necessárias foram aquelas pesquisas mais básicas. Saber de que forma o peixe era pescado, em que intensidade essa pesca se dava, quais eram os principais aspectos de manejo dessa pesca, ou seja, quais eram os utensílios de pesca que eram aplicados, como é que se faziam as expedições de pesca, qual era a produtividade pesqueira e qual era o tipo de animal que estava sendo abatido, que era principalmente bichos jovens, né, naquela época.
Por um outro lado, a gente tinha que entender um pouco a biologia da espécie para saber quais eram as capacidades do estoque de se regenerar. Os antigos mesmo, o papai mesmo falava que como ele pescava um mês para matar 3, 4 pirarucu, né? E como que vocês vão matar 120 pirarucu durante 15 dias, 20 dias? Não, mas os caras disseram que tem, é manejado, a gente vai tirar. Tava com 4 anos que a gente não... Ninguém matava pirarucu para comercializar. Mas a dificuldade para começar o manejo não é muito fácil, não. A gente como pescador, né? Logo que a gente fechou a pesca, eu pensava como era que ia viver, mas graças a Deus dá o jeito, né? E logo que começou eu pensava que eu ia passar mal, mas não passei mal não. Deu para aguentar. Só o fato de se trabalhar dentro da legalidade e despreocupado com recursos que sempre trouxeram problemas, né, com a fiscalização, isso já é um ganho bastante positivo. E a gente procura mostrar isso para as pessoas. A gente entende que o desenvolvimento sustentável passa, sim, por um sistema de fiscalização, de controle, né, e vigilância, tá certo? Com a participação das comunidades, e a sustentabilidade disso passa também com a participação das comunidades, né, contribuindo de diversas formas para que esse sistema continue existindo. Então, nós temos isso no Estatuto, nós temos essa lei que ela ampara, né, no nosso Estatuto, que ela garante isso, porque está no Estatuto. Então, essa é a melhor forma que a gente achou para trabalhar com a associação e trabalhar com o manejo e as pessoas respeitando e conhecendo, né, como você vai poder trabalhar e viver ali dentro e conviver com essa parte desse trabalho que é a preservação. Quanto ao setor de pesca, a gente como pescador, nós temos muita dificuldade porque há muita proibição e está ficando difícil os locais para a gente trabalhar, está sendo diminuída os locais. Muitas áreas estão sendo proibidas pelas comunidades, pelas próprias reservas. Então, por lado do pescador está ficando mais difícil. Por outro lado, favorece porque também está sendo preservada a espécie, né? O manejo de pirarucu consiste no cumprimento de uma série de procedimentos. Dentre eles, a licença de pesca emitida pelo IBAMA anualmente. Os pescadores envolvidos participam de capacitações, promovem encontros de discussão, estabelecem regras de uso dos recursos, realizam contagem dos estoques, protegem os lagos e rios, pescam e comercializam sua produção. A cota de pesca é estabelecida com base no resultado da contagem de pirarucus, prevendo-se a remoção de aproximadamente 30% dos adultos, deixando-se os 70% restantes como forma de assegurar a reprodução e a continuidade da população. Como que eles contam o pirarucu? Não é simplesmente determinar a área e marcar o tempo, que se eu fizer isso, vocês fizerem isso, não vai contar. O que acontece é que os pescadores sabem que o pirarucu que boia aqui pesa 40 quilos, é meio vermelho, deve ser um macho e é meio gordo. O pirarucu que boiou aqui é uma fêmea de 50 quilos, não sei o quê, que mergulhou e foi para lá.